Oi, gente, tudo bem? O título do comentário de hoje é Deus dos Deuses. E eu separei um texto da Palavra de Deus que fica em Salmo 95, versículo 3. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. É acima de todos os deuses. Gente, o ser humano pode até não acreditar em Deus, mas retirar o senhorio de Deus da vida deles é impossível. Não tem como retirar o senhorio de Deus da vida de nenhum ser humano. O ser humano tem o direito de não acreditar em Deus. Mas a questão de não acreditar em Deus não faz com que Deus deixe de ser o Senhor, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. Ainda assim, Ele continua sendo Senhor da vida de qualquer ser humano. É importante eu estar falando isso aqui agora, porque nós temos no mundo várias religiões, várias seitas, vários segmentos, e de todas as religiões que existem neste mundo, vamos falar, todo ser humano está debaixo do senhorio do nosso Pai, porque Ele é Deus dos deuses. Quando a gente fala Deus dos deuses, é porque o Deus com D minúsculo é o Deus deste mundo. E para falar um pouco disso, a gente vai a Adão. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 5, diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus está falando do fruto para Adão. Aí em Isaías 41, 23 diz assim: anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, ou fazei bem, ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Os únicos requisitos para o status de Deus com D minúsculo, note comigo que eu falei como uma inicial minúscula. Então esse Deus aí que nós estamos tocando, que não é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Senhor, é um Deus minúsculo. Qualquer poderoso parece em ser, conhecer, fazer o bem ou o mal, ou mesmo predizer futuro. Esses deuses com D minúsculo. Assim, qualquer um pode ser um Deus bom ou um Deus maligno, como o Deus deste mundo. Uma vez que Adão e Eva pecaram, tornaram-se como deuses. Preste atenção, Adão e Eva foi advertido quanto a esta coisa aí. E uma vez que eles cometeram a desobediência, desobedeceram ao Senhor, eles se tornaram como deuses também, conhecendo o bem e o mal. Embora amaldiçoados, Adão e Eva se tornaram entidades soberanas. Quero chamar sua atenção e dizer que a desobediência
de Adão e Eva foi predita por Deus, e eles também passaram a ser como deuses, e eles adquiriram domínio sobre a terra e suas criaturas. Em Gênesis 1, 26, 28, fala isso. Os soberanos não impõem suas vontades a outros soberanos, a menos que eles os conquistem. Os soberanos devem entregar a sua soberania e submeter-se ao outro soberano, para que outro soberano seja seu mestre. Ou eles devem ser conquistados e capturados, ou destruídos pelo outro, a fim de ganhar submissão deles. Isso, gente, envolve uma escolha soberana por parte do soberano, candidato prospectivo. Escolha servir ao soberano Senhor, quer dizer, o Deus Altíssimo, ou ser conquistado para dentro de sua submissão, como aqueles não salvos, cujos joelhos um dia se curvarão ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A nossa escolha deve ser escolher o Deus soberano. Para que submetermos a deuses terrenos? Esses deuses terrenos, eles não têm nada para nos oferecer. Nós entendemos que todo ser humano, a partir do ponto de vista do tipo de coração, da índole que ele vem a ter, ele é um Deus. Ele é um Deus e ele pode ter seguidores, ele pode ter adoradores. O inimigo só ganha ponto com coisas como essa daí, o diabo no caso, porque esses deuses são deuses criados pelos homens. Mas, mesmo eles sendo criados pelos homens, eles são submetidos ao Deus Todo-Poderoso. De acordo com nossa definição inicial, os juízes e líderes de Israel deveriam ser considerados deuses, no sentido de ter suprema jurisdição ou domínio sobre certa região, por certo tempo no caso. Jesus, ele mesmo usou o Antigo Testamento para provar que eles eram soberanos, capazes de fazer suas próprias escolhas e decisões. Se Satanás, pecadores e líderes podem ser considerados como deuses soberanos, quanto mais os filhos de Deus. Jesus citou o salmista aqui em resposta às queixas de que Jesus estava fazendo-se igual a Deus. Jesus frisou que ele cumpriu o mínimo dos requisitos das Escrituras. Ele afirmou ser o Filho de Deus, conhecia e fazia o bem, predisse o futuro e muito mais. Sim, é um jogo de palavras, mas um jogo de palavras válido. É bem diferente isso aí, tá, gente? É claro que Jesus também cumpriu as exigências mais rigorosas das Escrituras para reivindicar legitimamente ser o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Muitos ensinaram a soberania superior de Deus, conquanto ignorando, omitindo ou negando a soberania inferior do homem. Depois que todos os instrumentos de Deus vierem afetar o pecador, isto é,
a convicção do Espírito Santo, a iluminação de cada homem, a atração da cruz erguida, sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo, a bondade de Deus é um convite do próprio Deus para vir. O homem ainda deve abandonar sua soberana vontade para receber e se submeter ao senhorio de Cristo. Ele não é um robô pré-programado. Em vez de ensinar a eleição incondicional, alguns deveriam ensinar que o homem precisa fazer a rendição incondicional. Noções sobre o homem não ter um livre-arbítrio nem escolha no que diz respeito à salvação são ridículas à luz das demandas de Deus e convites para escolher. Se um soberano Deus dos deuses oferece ao soberano homem uma escolha e uma chance de escapar do juízo do soberano Deus e de vencer a fúria com base no que seu filho fez, como pode o homem carregar o mérito para a sua própria salvação, que é um dom de um soberano Deus? O homem deve submeter a sua soberania ao Senhor. Eu falei lá no princípio que independe do que o homem venha acreditar. O homem tem liberdade, tem livre-arbítrio de crer no que ele quer crer. Porém, a maneira de escolha do homem de ser um Deus ou de crer em um Deus qualquer não retira o senhorio do nosso Pai Celestial. Que Deus possa colocar-nos à obediência de Cristo e nos submeter ao Deus Todo-Poderoso. Se podemos ir direto ao Pai por meio de Jesus, por que nos tornarmos deuses ou cremos em deuses mentirosos, deuses que nada pode fazer por nós? Esse Deus é o Deus criador de tudo, é o Deus responsável por tudo, é o Deus sobre os deuses, sobre os reis, sobre os juízes, sobre os governantes, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Eu prefiro adorar ao Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Que Ele nos abençoe.